Tudo bem, gente? É o seguinte, isso aqui é um videozinho curto, só pra gente fazer um teste rápido, né? E revisar como é que eu monto uma tabela de dupla entrada, que é um processo que estamos usando muito no Blind Test ao longo dessa semana, né? Tem três modos de fazer isso, modos básicos, que vamos ver no curso, via filtro, via classificar ou via tabela dinâmica, tá? Vou começar o vídeo então com uma base de dados exemplo, que é sobre requeijão, uma tabela real que foi coletada, né, num experimento de coleta de dados, tá? E eu vou cruzar como ilustração pra gente, vamos cruzar aqui, ó, gênero do entrevistado contra, por exemplo, a marca preferida, tá? Só uma simulação. Naturalmente você pode fazer esse processo por outros caminhos também para outras variáveis, tá? Como a gente faz então? Eu quero testar se o gênero está ou não relacionado com a marca que a pessoa prefere ao longo do processo, ao longo do experimento, tá? Das três marcas que foram colocadas para o cara degustar no dia do exame, né, no dia do blind, qual que ele gostou mais, tá? Então como a gente começa? Você abre aqui uma abinha nova, zerada, e copia as colunas que você quer. Ó, eu vou copiar Ctrl C, Ctrl V, até aí beleza, né? E vou encontrar aqui a opção que, da minha segunda variável, tá? Me parece que essa coluna 7 aqui, ó, das três marcas, qual que é a marca que você prefere? Essa aqui é a minha segunda coluna de análise, Ctrl C, Ctrl V também, tá? E agora eu estou com minhas duas colunas discritinhas, separadinhas aqui, né? A marca preferida, vamos colocar aqui, ó, marca preferida, tá? E ali na outra posição, qual que é o gênero, tudo bem? Lembra que o nosso objetivo, né, principal aqui é testar se uma variável tem efeito sobre a outra, quer dizer, né? Será que o fato do meu entrevistado ser homem ou mulher interfere na percepção, na preferência que ele tem pela marca? Né? Isso é interessante para a gente, de repente, buscar minerar um insight que nos dê uma percepção do meu consumidor, tá? Então, avaliar se a variável gênero, ou qualquer outra variável que você queira testar, né? Se essa variável tem impacto, né? Interfere, está associada, né? Então interfere sobre outra variável, no caso, a marca preferida, tá? E eu vou assim, não vou entrar muito em detalhes porque a gente trabalha isso em sala de aula, eu quero mais focar mesmo na montagem da tabela porque alguns grupos estavam com dificuldade disso durante a aula de hoje, tá bem? Então lembra que nossa meta é esta aqui. Bom, primeiro, tá? Eu pessoalmente não gosto muito do filtro, especialmente no curso introdutório, porque ele tem uma certa, um grau de traiçoeiragem aí, tá? Mas eu gosto muito de usar ele para a gente checar se a descrição das variáveis está correta, se não tem nenhuma variável escrita errada, né, alguma posição na entrevista, tá? E aqui a gente percebe o seguinte, primeiro, os dados estão todos eles uniformizados, padronizados, como a gente espera encontrar na base de dados, né, na base final, aquela que vai para marketing, né? E você vai estranhar, por exemplo, que o Poços de Calda está escrito errado, né? Ele está escrito no singular, quando o correto da marca seria Poços de Caldas, tá? Tem problema? Em princípio não, desde que a descrição seja unificada. Então perceba que não tem aqui Poços de Caldas, às vezes, e Poços de Calda em outras, né? Ou Poço de Calda. Então veja, ele unificou de uma forma. Ao unificar, a gente consegue fazer análise, tá? Claro que no relatório final você vai revisar isso e vai trocar a descrição pelo nome fantasia correto, tá? Mas está tudo legalzinho aqui. 3 nomes de marca e 2 gêneros que eu vou cruzar, tudo bem? Gente, primeiro, como é que eu faria isso pelo filtro, tá? Eu pessoalmente não gosto, mas como alguns, né, vão utilizar isso com frequência na análise, tá? E depois realmente ele fica rápido, utilizar ele usando o filtro, tá? Então eu vou fazer a primeira vez com ele e na sequência vou te mostrar outros modos que eu acho que para um curso de introdução me soam melhor, tá? Então vamos colocar lá, o masculino e feminino. E eu vou colocar, tanto faz se na linha ou se na coluna, né, quem vai ser o gênero, tá? Vou colocar aqui na linha o gênero, e aqui na outra descrição, eu vou colocar as marcas que as pessoas podem preferir, ok? De requeijão. Eu vou dar uma espaçadinha aqui, ó, para ficar um pouco mais espaçado, tá? Naturalmente depois você pode rever o vídeo, né, pausar, fazer ele com mais calma, tudo bem? Eu vou assim só focar mesmo no processo de construção dele, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar tudo legalzinho, como a gente gosta. Tá? E agora, eu vou então começar a montar a minha tabela, tá bom? Qual que é a minha meta? Em cada cruzamento de variável que está aqui, eu quero contar quantos valores aparecem cruzando, né? Quer dizer, quantos homens curtem vigor, quantas mulheres curtem Poços de Caldas e assim por diante, tá? Como é que eu faria isso pelo filtro? Bom, primeiro,
vocês vão notar que ele é um pouco desajeitado, né? Até porque o filtro ele vai estar ativo aqui na mesma planilha em que eu estou fazendo o cruzamento de dados aqui, tá? Mas vale como ilustração, tudo bem? Vamos sofrer um pouco aqui para depois pegar um caminho melhor, que é o classificar, tá? Ô Ivan, eu quero contar. Então já coloquei a descrição dos nomes aqui. Agora eu quero saber quantos homens de fato curtiram Vigor sobre as demais marcas, né? Então vamos lá. Eu vou escolher só os homens, ok? Que curtiram a marca Vigor. Ó, eu vou usando o filtro, ó, e vou fazendo a contagem no olho, tá vendo? Não é o caminho mais rápido, ele é bastante limitado e tosco, na verdade, né? Mas perceba que ele funciona com algum sofrimento aí. Contagem 26, é isso? Né? Então, selecionei os dados, ele está me informando que há 26 homens, né, entrevistados que disseram ser homens e que preferem a marca Vigor sobre as outras, tá? Então eu vou manter esse valor na minha cabeça, eu vou aqui tirar o meu filtro, ok? E vou agora fazer então um preenchimento aqui. Homem, vigor, total 26. Qual que é a ideia? Eu vou e repito o processo para cada cruzamento possível, tá? Você já pegou a ideia, né? Então só para ilustrar, eu vou criar um segundo cruzamento, tá? Vamos escolher mulheres, feminino, que preferem qualitar. Então eu vou lá no filtro, escolho o feminino, e aqui nesse filtro eu vou escolho qualitar. Tudo bem? Perceba, tem só uma entrada de dado, não é um caminho realmente rápido, mas eu acho que ele funciona bem para a gente pegar a intuição, né? Então, qualitar feminino 1. Tudo bem, gente? Tá? O segundo modo de fazer isso, já que o filtro não é o mundo, né, dos melhores, dos mais práticos para a gente, né? O segundo modo é a gente fazer esse cruzamento, só que agora não via filtro, tá? Então, eu vou chamar de análise 2, por exemplo. Tá? E vou então criar a mesma ideia, só que agora usando um recurso melhor que eu uso para tabelas pequenas, com tamanho médio, tá? Que é o cruzamento usando ferramenta classificar, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui os dados que já estavam aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Não tem assim dedos, não tem a preocupação, né, de pegar o dado e fazer uma cópia dele. Eu geralmente evito mexer aqui porque esse é o dado original, né? E como a gente em geral tem um cuidado em manter o dado original meio preservado, né? Eu vou então sempre mexer com a cópia deles, tá? Então dei o Ctrl C, Ctrl V, dei Ctrl C, Ctrl V e vou agora recriar minha análise, tudo bem? Como eu vou copiar o dado que está aqui, tá? Eu vou tomar esse atalho da gente copiar tanto aqui o nome das minhas marcas, né? As que podem aparecer como preferidas, quanto também o nome da variável, tá? Vocês vão perceber também o seguinte, que esses dois caminhos do começo, tanto o filtro quanto o classificar, eles exigem que você leia quais valores aparecem aqui, quais aparecem aqui, e faça o cruzamento na mão. Ele tem que se digitar na mão. Aqui, vigor, quais são as marcas, né? E assim por diante. Então, esse instrumento é um instrumento médio de análise, tá? Depois veremos um melhor, que ele é mais rápido, mais completo. Mas por enquanto, eu estou criando intuição com vocês, até porque uma parte da sala nunca viu Excel na vida, tá? Como é que eu faria isso então usando a ferramenta classificar, tá? Já montei minha descrição de resposta antes, né? E só vou preencher agora então os valores que aparecem em cada cruzamento que aparece aqui, tá? Que consta aqui, tudo bem? Lembrando que esse é um cruzamento de uma variável categórica, o quali, contra uma outra categórica, o quali, tá? E o cruzamento consiste em você contar de modo cruzado quantas respostas aparecem em cada possível cruzamento aqui. Perceba que são 6, tá bom? Vamos lá então, Ivan. Não gostei do filtro. Qual é a alternativa? Seleciono os dados, como aparece aqui, tá? E mantendo a seleção, ó, clique lá com o botão direito, ferramenta classificar, não sei o que sai em português, não estranho, o meu está em inglês, tá? Para você é classificar, e você então escolhe a opção final, escolher, né, a classificação de modo personalizado. Para mim está custom, para você vai estar personalizar, tudo bem? Escolher segundo a variável gênero. Com isso ele vai separar na minha tabela homens de mulheres, certo? E eu vou colocar um nível a mais. Primeiro por gênero, e depois que empatar o gênero entre mulheres e entre homens, ele vai separar segundo agora a marca preferida, tá? Eu vou dar um OK, ok? Isso é legalzinho, né? Você seleciona então os dados, botão direito, abrir o classificar, né? Escolha personalizada, escolher por gênero, e dentro do gênero por marca. E ele vai, num clique, ó, pum, fazer a mágica para mim, tá vendo? Ele separou mulheres de homens, tá? Eu vou colocar um risco mais visual aqui, para eu, no olho, né? Eu, ser humano,
não a máquina, mas eu, ser humano, vê que aqui acabam as mulheres, começam os homens, tá? E também percebo que é muito legal dele, que ele separou para mim, dentro de mulheres, quem preferia Poços de Caldas, aqueles que preferiam Qualitá, né? E aqueles que preferiam Vigor sobre as demais marcas, né? E dentro de homens, os que preferem Poços de Caldas, os que preferem Qualitá e os que preferem Vigor. Lembrando que esses dados são reais e vieram no nosso blind test, né? Naquela coleta que fizemos naquele sábado, tá? Muito bem, então, gente, tá? O processo ele é basicamente o mesmo que eu conto no olho, mas perceba que agora a contagem, pelo menos, ó, ela é mais rapidinha, ela é mais visual, tá vendo? Contagem. Então, há 41 mulheres que preferem Poços de Caldas. Mulheres, Poços de Caldas, 41. Ah, perceba, né? Ele coloca a minha classificação em ordem alfabética, tá? Depois, uma mulher mencionou preferir Qualitá sobre as demais marcas, ok? E no caso do Vigor, ó, uma marca aí que é consagrada no mercado, mulher e Vigor, né? Eu tenho um total de 29 combinações cruzadas para essa resposta, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para homens agora, é rapidinho, né? A gente já pegou a mãe, ó. Homens com Poços de Caldas, tá? Tem que garantir que a gente pegou todos os dados da minha seleção, ninguém ficou de fora, ninguém veio a mais, né? Então, 30 homens Poços de Calda, 4 são Qualitá, deixa eu colocar aqui para eu não me esquecer, 30 Poços de Calda, 4 são Qualitá, e aí no final eu vou agora fazer a contagem de quantos entrevistados disseram que preferem a marca Vigor, ao mesmo tempo em que disseram que são homens, né? Quanto que deu a contagem? 26, eu subo lá com o meu mousezinho e pronto, fechei, tá? Perceba, esse é um caminho muito mais rápido, muito mais simpático do que o filtro, tá? E a gente conseguiu, então, no final, criar a nossa meta, que era executar a tabela que está aqui. Tudo bem? Eu vou agora criar um terceiro processo, que é um processo rápido, para quando você realmente tem a manha e está íntimo do Excel com algum grau aí de desenvoltura, tá? Como é que funciona? Esse terceiro modo, ele é um modo que a gente chama de tabela dinâmica, tá? Então em algumas salas falei mais, em outras eu falei menos, né? Mas qual que é a ideia dela? A tabela dinâmica, ele é um processo que ele assim, realmente é muito bom para quando você tem um pouco de prática no Excel, tá? Qual que é a desvantagem dele? Que ele é muito rápido. Então se você não está seguro no básico, eu recomendo fortemente que você prefira usar pelo classificar, porque o dado fica mais visual. E eu acho que você lembra mais do processo dele como é feito passo a passo, tá? Mas eu vou te dar a opção de fazer na prova, por exemplo, né, ou no relatório, pelo caminho que você imaginar o mais seguro para você, contanto que você monte ele certo, tá? Ô Ivan, como é que funciona então? Como a gente bate esse objetivo, né, usando, até vou deixar aqui, ó, para deixar aqui claro qual é o exemplo, né, a tal da tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica é um instrumento que é uma espécie de um canivete do Excel, um canivete que faz várias análises na mesma ferramenta, tá? Hoje eu vou usar ele para criar uma contagem cruzada para a gente, como a gente quer aqui, tá? Mas naturalmente ele vai conseguir fazer muito mais coisa, montar histograma, montar ogiva, montar gráfico sozinho, né? Hoje eu vou usar ele de um jeito até modesto, até humilde, tá bem? Que é fazer uma contagem de quantas pessoas estão aqui, homens e mulheres, e ao mesmo tempo homens e mulheres que curtem a marca Vigor ou Poços de Caldas ou Qualitá, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, a tabela dinâmica, ela faz a contagem para mim automática. Só que eu tenho que dar uma dica para o Excel do que eu quero que ele faça, tá? Então clique lá com o botão direito na coluna, eu vou inserir uma coluninha a mais. A contagem exige isso para você usar a tabela dinâmica. E a gente cria uma coluna a mais chamada contagem, tá? Que vai ser uma indicação, uma dica para o Excel do que eu quero que ele faça com a minha tabela dinâmica, tá? Eu vou frisar que cada dado conta uma vez e vou então clicar 2 vezes para ele saber que cada dado então entra com o peso 1 como uma contagem do meu dado só para checar. Eu vou garantir que ele preencheu com 1 até o final para mim, tá? Então cada cruzamento de dados conta como uma vez, certo? Lá no comecinho, tá? E agora que ele sabe, ele está avisado que ele vai contar, né? Eu consigo implementar a tabela, tá bom? Então, ó, o que vai ser muito legal nele é que ele vai montar para mim, ele já vai perceber quais são as descrições que aparecem aqui, as descrições masculino e feminino, e vai preencher para mim, tá? E ele vai também perceber quais são as marcas que aparecem, ok? Para a marca preferida. Vamos lá então? Ó, eu vou começar selecionando tudo, seleciono o comecinho, Ctrl, Shift, setinha para baixo, aquele truquezinho visto em sala, né? Em que ele seleciona tudo pra gente,
e vou dar um inserir tabela dinâmica, que é a descrição que vai estar no seu Excel em português, tá? Então, mantendo a seleção de dados aqui, eu clico lá em inserir no menu, tabela dinâmica. Selecionar uma tabela. Já está selecionado. Aí ele pergunta, escolha onde você quer que ele solte a tabela. Numa planilha nova, que ele vai abrir aqui se eu quiser, ou na que já existe. Eu curto montar na mesma, e nesse caso ele pergunta onde é para colocar a minha análise, tá? E aí eu faço então a escolha aqui, por exemplo, tá? Então, os dados que eu selecionei, na mesma tabela, e eu falo onde eu quero que apareça. E dou um OK. Não vai assustar. Quando eu montar a tabela, ele vai abrir todas as ferramentas que ele consegue utilizar na análise, tá? E eu vou então fechar cada uma delas até sobrar só a que eu quero, tá? Então vamos lá. Coragem, respira fundo e dá um OK. Pronto. Vamos lá com calma. Variáveis que eu mantive na minha seleção. Gênero, marca preferida e a contagem, tá? Eu quero colocar o gênero, aí você escolhe. Vai na coluna ou vai na linha, tá? Eu vou manter a lógica das outras e vou colocar o gênero na linha. Você poderia, se quiser, botar na coluna também, não tem problema. E a marca, eu vou colocar na coluna. Perceba que ele, muito na malandragem, já montou, tá vendo aqui, ó? Mulher e homem, postos, qualidade e vigor, tá? E também tá sugerindo que ele vai tirar a soma, ok? No cruzamento entre cada marca e cada gênero, eu vou colocar a contagem. E ele vai já me dar a soma de valores, ó, tá vendo? Eu vou soltar, ó, com o mouse, pum. Ele já fez a somatória para mim, tá vendo aqui, ó? Tá? Isso realmente é legal, né? Então vamos lá. O que ele fez rapidinho? Ele colocou os gêneros aqui na linha, ele percebeu quais que eram as marcas na coluna, tá? Já fez a contagem para mim e já fez a soma. Muito bem, Excel. Olha aí, ó. Ô Ivan, eu quero mexer, tá? Essa tabela, ela é meio travada, então para você de fato mexer nela, a gente costuma dar um Ctrl C nos valores e eu não dou um Ctrl V, tá? Eu vou lá com o botão direito, mantendo o Ctrl C selecionado, eu vou lá com o botão direito e dou um colar especial somente dos valores, tá? Isso vai converter os valores que aparecem aqui, não em continhas, né? Mas em valores fechados, tá? Eu vou, deixo os dados configuradinhos, né? Como a gente gosta aqui, para deixar ele assim ajeitadinho, tá? E aí, eu tô prontinho agora para trabalhar com os dados que eu tenho, tá? Ó, eu tenho aqui, né, os gêneros, eu tenho aqui um total e tenho aqui um total também da descrição da minha variável também em cada linha. Tudo bem? Gente, então esse é um videozinho só para você montar a tabela, tá? No próximo vídeo eu vou pegar a frequência absoluta que está aqui, vou converter na frequência relativa e vou montar um gráfico com ele, tudo bem? Curtiram o processo? Tá? Na aula me dá um feedback sobre esses vídeos, se eles funcionaram ou não. É um vídeo teste do nosso curso, tudo bem? Então eu fico por aqui. Bom vídeo para vocês, espero que vocês refaçam isso em casa, né, com o processo, com esse exemplo. Grande abraço para vocês, boa noite.